Jardim da Empatia, e hoje eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o livro Nêmesis, enviado pela Telecuradoria no mês passado, que foi abril, no caso. Meu Deus, esse ano tá passando muito rápido. E é o último livro escrito por este autor norte-americano, Philip Roth, que é bastante conhecido. Eu nunca tinha lido nada dele e fiquei bastante mexida com essa história aqui, principalmente pelo momento em que ela surge. Ela foi indicada pela Lilia Schwartz e eu digo que foi uma baita indicação nesse momento, porque aqui nós temos um livro que trata de não é uma pandemia, mas é uma epidemia localizada na cidade de Newark, nos Estados Unidos, na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse livro traz muito do que nós podemos visualizar hoje, quando estamos há mais de um ano envolvidos na pandemia de Covid-19, em que eu particularmente entrei nesse período imaginando uma série de coisas sobre como as pessoas iriam encarar esse momento e tudo mais, mas fui quebrando a minha cara, entendendo que as coisas são mais complexas em alguns sentidos, e aqui nesse livro a gente vê muito desses comportamentos, dessas crenças que o ser humano pode ter em alguns momentos, que ajudam a nós estarmos onde nós estamos, especialmente aqui no Brasil, né? Estava assistindo agora há pouco a CPI da Covid e realmente há muito que se refletir sobre esse período. Eu entendo que tem pessoas que, pelo que eu acompanhei no aplicativo da TEG, não se sentiram bem ao ler esse livro, mas eu particularmente sinto necessidade de me informar, de ter um conhecimento de outras experiências semelhantes que me ajudem a refletir e a tomar decisões na minha vida presente. E aqui em Nêmesis, então, a gente tem um personagem que se chama Bucky Cantor. Ele é um professor de educação física, muito jovem, muito atlético. Ele tem uma imagem assim que deixa as pessoas admiradas com a sua capacidade atlética, enfim. Mas ele tem uma alta miopia. Eu sei muito bem como é ser alta miopia, eu uso lente de contato e tudo mais. E apesar de não ser uma questão tão grave, né, que você corrige com óculos, com uso de lentes, ela acaba impactando a vida das pessoas de certa forma. E no caso do Bucky, ele tentou se alistar para ir para a Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 40, e foi rejeitado em função dos seus óculos fundo de garrafa, da sua miopia, não foi considerado apto para estar na guerra, enquanto seus melhores amigos, foram para a luta, para a batalha na Europa, ou enfim. Isso gera, sim, uma frustração muito grande no Bucky, porque ele realmente tem essa coisa, assim, de ser um norte-americano muito padrão, assim, que ele incorpora muito essa coisa, assim, de... primeiro, uma masculinidade muito do que é o dever de um homem, como um homem deve se portar. Ele tem ele tenta muito ser esse cidadão ideal, ao contrário do seu pai biológico, que, enfim, tem problemas com a lei e tal, e ele não chega a conhecer, mas enfim, que ele entende como uma certa mácula. Ele é criado pelos avós, então ele sempre busca esse ideal de cidadão norte-americano. Ele compra isso de uma forma muito verdadeira, eu diria, muito genuína. Não que seja nada fingido. A gente vai vendo como o Bucky realmente valorizava essas coisas do patriotismo, de servir as pessoas. Ele tem esse olhar. Mas, enfim, ele não vai para a guerra, então ele começa a trabalhar nas férias de verão como um monitor, um professor ali que guia atividades de verão com os meninos do bairro em que ele mora. É um bairro bastante marcado pela população judia. Ele também tem ele é meio que um judeu não praticante, né? Ele tem certas... Na verdade, a gente vai vendo ele questionar muito a fé. Ele não é aquele ortodoxo, assim, aquele fiel ortodoxo, mas a gente vai vendo quanto alguns questionamentos ao longo do livro vão surgindo e vão balançando a cabeça dele. Ele passa o tempo cuidando das crianças, fazendo atividades, jogo de beisebol, jogo de basquete, enfim, desenvolvendo essas atividades para ocupar os meninos, num verão que está extremamente quente. E, com o passar do tempo, começa-se a falar na poliomielite.
A polio já tinha um certo histórico de ser uma doença que causava muitos danos, especialmente em crianças, mas não somente. É uma doença que também atingia adultos. E, enfim, começam esses rumores, né? A gente pensa que também era uma época em que a informação demorava muito para se chegar, então eram muitos rumores. O conhecimento científico sobre como a poliomielite funcionava também era muito escasso, então as pessoas não sabiam bem no que acreditar, o que era mito, o que era verdade. E no meio disso tudo aparece um grupo de italianos que vem no carro, assim, ali perto do pátio onde o Buck está cuidando dos meninos. E eles começam, enfim, a dar uma provocada ali, e o Buck vai tentar intervir, e daí eles cospem do chão, meio que falando que a gente veio trazer polio pra vocês, sabe? E daí o Buck enfrenta esses caras, não literalmente, eles não chegam a entrar pra violência física, mas ele dá essa intimidade, assim, pra que eles saíssem dali. E daí ele vai e limpa aquela bagunça lá. Só que isso gera todo um efeito ali, né? De preocupação nas pessoas, se realmente eles tinham polio, se não, o que estava acontecendo. O Buck é muito elogiado por ter conseguido manejar a situação da melhor forma. Mas, enfim, os dias vão passando e, de repente, a gente tem o adoecimento de algumas crianças que eram participantes das atividades que o Buck fazia. E aí a gente entra num momento, assim, muito profundo do livro, em que o Buck começa a ser testemunha da poliomielite, derrubando essas crianças, algumas de forma fatal. Então a gente tem crianças que vêm a morrer, tanto aquela criança que era super atlética, super forte para sua idade, super ativa, quanto a criança que era ali mais gordinha, mais sedentária. Isso deixa as pessoas assim sem saber o que pensar. E aí começa toda essa discussão também se as crianças deveriam estar se encontrando nas férias, se deveriam estar lá no pátio da escola jogando, ou se é melhor mantê-las em casa, distanciadas, enfim. Algo que a gente viu muito acontecer nos últimos tempos, esse debate. E olha que hoje a gente tem muito mais informações de como a Covid funciona e tudo mais. Mas, enfim, vários rodeios são feitos para se justificar certas decisões que não são lá muito prudentes quando a gente está falando de uma doença altamente letal. E ali começa esse debate, porque daí as crianças comeram um cachorro-quente lá numa lanchonete, então é lá o foco, ou, não, é do contato, não é do contato, é da água. Enfim, gera todas essas dúvidas nos pais que não sabem o que fazer. E a gente vê esse momento também muito profundo do Buck acompanhando o velório de alguns de seus alunos, muito jovens, vendo as famílias sendo destroçadas com a perda dessas crianças. E aí também é esse momento que ele começa a se sentir muito balançado no que ele acredita, onde Deus se encaixaria no meio dessa tragédia, e começa a se perguntar várias coisas sobre o que ele deveria fazer. O Buck tem uma namorada que está distante porque ela está trabalhando numa colônia de férias, e aí eles se telefonam bastante, e conforme a epidemia vai se alastrando, a Márcia começa também a se preocupar muito com o Buck, e em função de ser aberta uma vaga de trabalho lá na colônia de férias, nas montanhas onde ela trabalha, em função de um professor que foi convocado pelo exército, ela insiste então para tentar fazer com que o Buck vá lá tentar esse emprego. Na verdade, ela meio que já garante que o emprego é dele, que ela já conseguiu tudo para que ele se afaste da cidade de Newark e, enfim, vá para um ambiente mais seguro. Mas, ao mesmo tempo, o Buck fica num dilema muito grande se ele não estaria fugindo, se ele não seria uma fuga, para não lidar com toda aquela carga emocional, com todo aquele problema que as crianças estão passando, que os alunos dele estão passando, as famílias estão vivenciando. E, enfim, é criado esse dilema, e o Buck, como esse exemplar do bom cidadão, fica muito balançado com tudo isso. Ao longo do livro, coisas bem complicadas vão acontecendo com o Buck, e é nesse momento que realmente
eu digo tchau para quem não quer spoiler, para quem não leu o livro. E agora eu quero realmente comentar o que acontece a partir desse momento em que o Bucky está se decidindo entre ir ou não ir para a colônia de férias. Bom, então o Bucky, surpreendendo até mesmo ele próprio, ele aceita ir para a colônia de férias, mas no momento que ele já fala, ele já tá meio que se arrependendo, mas ele vai. Ele vai para a colônia, ele pede demissão do emprego atual, fica com esse gosto de culpa, assim, de estar fugindo da sua responsabilidade, o que é reforçado pelo chefe dele. E aí, enfim, ele chega lá na colônia, onde é tudo lindo, maravilhoso, e aí a gente vê essa questão até do questionamento das diferenças de classe e acesso, porque as crianças que têm uma condição de vida mais privilegiada estão ali, né, estão protegidas de certa forma nessa montanha e, enfim, tem esse privilégio, ele está lá entre esses privilegiados, nesse santuário, protegido da poliomielite. Mas a gente vê que não é bem assim a história no momento em que começa, enfim, ele já tá meio que se decidindo de voltar para Newark, pedir o emprego dele de volta, já tá super arrependido de ter ido, apesar de ter esse respiro, de estar num ambiente muito mais tranquilo, onde as crianças não estão com medo, não estão aterrorizadas, mas no meio disso, então, a gente tem um dos alunos do Bucky, de mergulho, que começa a apresentar sinais de poliomielite, é levado às pressas, e, enfim, o Bucky vai conversar com a equipe lá da colônia e a gente descobre então que possivelmente ele foi um vetor que levou poliomielite para lá. Apesar de que o livro não dá certeza sobre isso, o narrador do livro, que a gente vai descobrir depois quem ele é, né? Apesar de no início ele fala, né, sobre esse contexto das memórias de infância dele um pouco, mas depois o narrador não fala mais sobre si, apenas quando chega ali no final. Esse narrador vai retratando muito do que o Bucky pensou e passou a partir desse momento. O Bucky não apresenta sintomas de pólio inicialmente, mas alguns dias depois ele começa a piorar e piorar e piorar e realmente ter um quadro grave da poliomielite. E isso acaba gerando sequelas bem significativas na saúde dele, né? Uma coisa que aqui também a gente não é mostrado, descrito bem como é, mas naquela época não havia a intubação necessariamente, mas haviam os pulmões de aço, que era uma técnica também muito complicada, em que a pessoa, principalmente as crianças, tinham que ficar nessa câmara, que através de um sistema de vácuo, pelo que eu entendi, eu tentei estudar um pouquinho isso ali no YouTube para entender um pouco, ele ajuda a pessoa a respirar. Depois, isso acabou sendo substituído pelas atuais práticas que envolvem a intubação, a traqueostomia, enfim. Mas era uma coisa bem chocante para a época, né? Quando as crianças tinham que ficar nesses pulmões de aço, os pacientes. O Bucky passa um bom tempo hospitalizado, fica com várias sequelas físicas, mas muito pior que essas sequelas físicas são as sequelas emocionais que nós vemos no Bucky. Porque esse narrador, então, a gente descobre que era um dos alunos dele, que teve pólio também, sobreviveu, ficou com sequelas também, mas conseguiu dar uma volta assim, na vida dele, superar essa questão de certa forma, como uma pessoa que adquiriu uma deficiência, mas que conseguiu retomar sua autonomia, retomar sua vida, enfim. E ele encontra esse antigo professor, o Bucky, e vê assim uma sombra do que o Bucky já foi, porque o Bucky acabou sozinho, se remoendo e amargurado com essa ideia de que possivelmente ele levou poliomielite para a colônia, que resultou na morte de algumas crianças, de alguns adolescentes. Ele afastou totalmente a Márcia da vida dele, e mesmo ela reafirmando que ela amava ele, que ela entendia o que tinha acontecido, que ela não o culpava, mas ele coloca na cabeça assim que ele está deformado, que pelo resto da vida ele não pode ser amado, não só pela questão física, mas também por essa culpa que ele sente de ter talvez contaminado as pessoas.
E é uma coisa, assim, que eu fico pensando, assim, quantas pessoas também estão sofrendo nesse sentido. Porque ser vetor de Covid não é uma questão tão, que você consegue avaliar, assim, não é essa pessoa é responsável, contaminou e tal. Ao mesmo tempo, a gente sabe de vários cuidados que hoje com a Covid as pessoas precisam ter e às vezes não tem. E aí, como lidar com isso? Como lidar com uma decisão mal tomada? Aqui no caso do Buck, ele não tinha muita certeza, assim, de que ele se deslocar, ele poderia estar sendo um vetor, porque havia muita incerteza sobre como a poliomielite funcionava, e mesmo assim ele fica se sentindo super culpado. Hoje, por exemplo, com a Covid, a gente sabe muito bem como ela é transmitida, o que a gente pode fazer para prevenção, mas, enfim, mesmo assim, algumas pessoas não fazem isso, e a própria psicologia pode explicar isso, mas eu não vou me deter aqui porque realmente é muito complexo. Mas esse livro me fez pensar um pouco sobre isso, como deve estar acontecendo, como que as pessoas que passam por situação de contaminação na família estão emocionalmente lidando com isso, né, com essa incerteza. Me parece assim que talvez a gente vá demorar muito tempo depois que a pandemia passar, de certa forma, mas os aspectos, os traumas que vão ficar, as sequelas emocionais de tudo isso, a gente ainda vai lidar por muito tempo, muitas décadas. E aqui em Nêmesis a gente vê, então, a gente tem esse paralelo, né, entre o narrador, que é um garoto que pega pólio e consegue dar continuidade e até ele se envolve politicamente com a questão das pessoas com deficiência, né, das vítimas da poliomielite, enquanto a gente tem o Buck nesse espaço de extrema autoculpabilização e autopunição, eu diria. Aqui, o sentido de Nêmesis, pelo que eu andei pesquisando, Nêmesis é uma deusa, uma entidade relacionada à vingança. E me parece que o Buck, meio que ele resolve que ele mesmo vai se impor essa penitência, vai se vingar de si mesmo, vai se colocar numa posição de desistir da vida, dos sonhos que ele tinha, dos objetivos que ele tinha, se afastar das pessoas que ele amava, para se punir, para se autoflagelar e autocondenar. A gente até pode pensar na questão da própria forma como ele encara a masculinidade, como isso fere muito o ego, esse ideal que ele criou, do que é ser um homem, enfim. Mas eu acho que vai além disso também, são coisas bem cruéis que eu vi aqui em Nêmesis. Mas foi uma leitura que veio para mim num momento muito bem-vinda. Me fez pensar muito e me fez tentar olhar assim pro futuro, né? Que marcas a gente vai ter da Covid-19 daqui para frente? Além do que está mais próximo, assim, a gente já vê vários efeitos na saúde mental das pessoas, na questão social, na questão política, na questão econômica, mas a longo prazo também, que marcas vão ficar? Me parece que não são poucas. Estamos com mais de 400 mil mortos, estamos com vítimas da Covid que, apesar de se recuperarem, têm sequelas. A vacinação ainda corre num ritmo muito lento. Então, eu acho que a literatura também tem essa função de nos fazer pensar sobre o futuro, pensar sobre nós enquanto sociedade hoje, no passado e daqui pra frente. E acho que é isso que eu tinha pra falar. Beijos e até a próxima.